Olá, eu sou a professora Simone Terra e vou dar continuidade à tarefa sobre a postagem do vídeo da unidade 3 do curso sobre ensino à distância. Então, eu sou professora da unidade de Santana do Livramento e eu tenho realizado algumas pesquisas, alguns projetos de pesquisa, FAPERGS e CNPq, acerca das plantas alimentícias não convencionais. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema hoje. Então, antes de dar o conceito sobre o que seriam plantas alimentícias não convencionais, eu quero conversar um pouquinho sobre a relação das pessoas com a alimentação. Como é que funciona essa relação? Pesquisas apontam, que a maioria da população sofre do chamado analfabetismo botânico, que seria o que exatamente? As pessoas não conseguem perceber, nem consegue diferenciar, não sabem o nome, não sabe identificar a maioria das frutas, legumes e verduras quando vão numa feira ou no supermercado. Elas não conseguem diferenciar entre os diversos tipos de hortaliças folhosas, por exemplo, o que é uma alface, o que é uma rúcula, o que é um agrião, o que é uma endívia, o que é uma selga. Também não conseguem perceber a diferença de algumas frutas diferentes, não conhecem, não têm conhecimento, não têm também a curiosidade de provar. O mesmo acontece com algumas hortaliças tuberosas, alguns tubérculos como cará, caramoela, aipim, mandioca, batata doce, coisas que podem parecer simples, mas as pessoas não conseguem ler o que significa cada uma dessas plantas, não conseguem identificar. E a pessoa que não consegue identificar uma determinada hortaliça, por exemplo, ela já não vai comprar, porque ela já não sabe como vai fazer o preparo culinário dessa hortaliça. Então, o que acontece? A maioria da população mundial, nós também estamos incluídos nisso, acaba tendo uma alimentação muito monótona, muito homogênea. Baseada praticamente em quê? Em apenas alguns poucos alimentos, porque 90% da nossa alimentação é baseada apenas em 20 espécies vegetais. Nós comemos basicamente de folhas, a alface, a couve, basicamente de tubérculos, batata ou batata doce. Aí também temos as raízes tuberosas. O que a gente come? Cenoura, beterraba, tomate, algumas frutas como a banana, mamão, os citros e a maçã. Ou seja, a nossa alimentação é completamente homogênea, é completamente monótona. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês como é importante a gente saber reconhecer a gama de flora que existe ao nosso redor, que muitas vezes está nascendo de forma espontânea no nosso pátio, no nosso jardim, em alguma calçada, e essa planta ela não está num cultivo intensivo, de uma monocultura, não é um cultivo comercial, então dificilmente ela vai ter algum tipo de resíduo de agrotóxico. Então, nesse contexto, o que nós podemos considerar como punk, como plantas alimentícias não convencionais? São aquelas plantas que nascem de forma espontânea num terreno baldio, num pátio, na fresta de uma calçada, na fresta de uma parede, e por muitas vezes são consideradas como plantas invasoras ou sujeiras ou insos ou matos ou plantas daninhas ou plantas infestantes, simplesmente porque elas estão nascendo num lugar onde as pessoas acham que não deveriam nascer. Então as punk frequentemente elas são pisoteadas, são massacradas, são retiradas com enxada e não muito incomum são utilizados herbicidas em cima das punk porque as pessoas consideram como plantas invasoras, como insos, como plantas que não têm importância econômica. E ao contrário, as punk elas já são consumidas há muito tempo atrás, então já são reconhecidas por algumas comunidades quilombolas, principalmente, que faziam a utilização desse tipo de planta na alimentação diária. E as pesquisas mostram que não se quer a substituição da nossa alimentação popular, que por exemplo uma alface ou uma couve, agora eu vou passar a comer somente punk. Não, as punk elas vieram para complementar a alimentação, porque tem alguns dados que eu estou até inclusive trabalhando nisso, mostram que algumas punk podem ter teor de ferro, de cálcio, de magnésio bem superior às hortaliças ditas convencionais. Então aqui embaixo
nós percebemos 3 fotos de 3 plantas, um mamoeiro, uma bananeira, um coração da bananeira, e a serralha, uma planta tipicamente espontânea aqui do nosso bioma pampa, e na qual a gente percebe que punk não é apenas aquela planta não convencional, mas a punk também pode ser uma parte que a gente vai consumir na alimentação de uma planta dita como convencional. Por exemplo, ali na foto onde tem o mamoeiro, nós sabemos que o fruto do mamão ele é um fruto convencional, popularmente consumido na alimentação cotidiana das pessoas, né? O fruto. Mas também poucos sabem que o talo do mamoeiro, que fica na parte mais basal, porque na parte do ápice do mamoeiro ele é oco, na parte mais basal existe um talo, a medula do mamão, ela pode ser ralada e pode ser acrescentada em farinhas, para pão, para bolos, para pudim, muito utilizada na região nordeste do Brasil. As sementes do mamão, também muitas vezes são colocadas no lixo, elas podem ser secadas ao sol, podem ser torradas e trituradas para substituir a pimenta do reino, com um pouquinho menos de ardência, por exemplo. Então, mamoeiro é um fruto convencional? É, mas ele tem partes não convencionais. O talo e as sementes do mamão são considerados punk, porque as pessoas não estão acostumadas a ingeri-lo. Na foto do meio, uma penca de banana, né, as bananas ainda verdes, e na parte mais arroxeada é o coração da bananeira, e onde ficam inseridas as flores masculinas da bananeira. E esse coração ele pode ser retirado, algumas folhas dessas, folhas roxas, podem ser picados e refogados e consumidos com arroz ou até acrescentado uma carne picada. A serralha também, outro exemplo típico de punk, muito consumido em feiras orgânicas do Rio de Janeiro. A serralha, os sonchos oleráceos, e as folhas mais tenras são consumidas em saladas ou até mesmo empanadas, suas flores também. Uma planta muito consumida em alguns centros que já está acostumado a consumir as punk.